Vou te ensinar do zero neste aulão como você modela o projeto que você está vendo na tela, desde as paredes, pisos, janelas, portas, telhados, calhas, a parte aqui da sua caixa d'água. Então, um projeto simples, mas eu vou te ensinar do zero até o final dessa modelagem. Para você fazer ali, ó, tem sala, cozinha, tem a parte de 2 quartos. Como é que você faz essa diferença com esse pé direito mais alto? Então, conceitos que, para você que está começando ou para você que já usa o Revit e quer aprimorar, quer adotar boas práticas, saber como é que você começa a configurar o seu projeto e você faz da melhor forma possível, esse aulão ele é feito para você. Já mostrar aqui também a parte interna dessa edificação. A gente vai fazer a modelagem de arquitetura, lógico, mas olha como é que é um projetinho bem pensado, apesar de pequeno. Tem a sala, tem a cozinha planejada, tem um espaço aqui para 2 banquetas, uma mesinha. Então, tudo muito bem organizado, toda a parte do telhado, da calha, a platibanda. Isso que eu vou te ensinar, a modelagem do zero até o final. E vou te dar, inclusive, um template gratuito. Então, bora lá, né? Meu nome é Tiago Castanhari e eu vou te acompanhar durante esta aula. Rapidamente, antes da gente começar, eu quero te apresentar o plugin Revit Models, que tem milhares de famílias à sua disposição. Esse plugin tem revolucionado a forma como a gente projeta dentro do Revit. Além das milhares de famílias e milhares de materiais, a gente tem vários tutoriais que nós vamos colocando aqui para os nossos usuários. Então, é literalmente milhares de famílias em todas as categorias: arquitetura, interiores, ali para você fazer os seus complementares, projetos comerciais, galpões pré-moldados, parte de urbanismo, tem tudo que você imaginar. A gente já investiu mais de R$ 400 mil em modelagens e parcerias exclusivas para o plugin Revit Models. Isso na data em que eu estou gravando essa aula, que é no mês 4 de 2025. E a cada nova semana a gente coloca novas famílias, investe mais aqui com novos modeladores para você ter. Deixa eu baixar uma aqui para você ver rapidamente. Então, se você não conhece ainda o plugin Revit Models, você clica, o link vai estar aqui na descrição para você conhecer e agilizar o teu trabalho. Inclusive, todas essas famílias que você está vendo nesse projeto foram utilizadas ali do plugin Revit Models. Eu vou mostrar como é que você pode colocar as tuas, você vai ganhar um template gratuito, mas eu quero que você entenda que o plugin pode agilizar demais o seu trabalho. Olha a qualidade dessa modelagem, dos materiais, dessas texturas. E você não precisa configurar nada, clicou para baixar, já está no seu projeto. Então, todas as categorias que você imaginar tem disponível para interiores, para urbanismo, para projetos comerciais, projetos industriais, eventos temporários, hospitais, supermercados, enfim. Você tem que dar uma olhada clicando no link para você conhecer melhor e entender tudo que estará disponível para você, tá certo? Então, bora para a aula de uma vez por todas, não é mesmo? Você vai ter recebido aqui, se você não pegou ainda, você tem um link aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar um link para você baixar o conteúdo, que são os materiais para esta aula. Você vai ter o seguinte, você vai ter vai baixar uma pasta zipada, vai com o botão direito, extrair aqui, e você terá essa pastinha, materiais para a aula projeto MCMV. Tem duas coisas aqui dentro que a gente vai utilizar. A primeira delas é o template, a versão 7.3, que é um template muito bem otimizado que eu estou te dando de forma gratuita. O que você vai fazer? Esse template ele está na versão 2020, então você abre ele, tem aqui um leia-me, é importante que você leia o que aqui está escrito para você entender até melhor. Mas, cara, a gente vai clicar 2 vezes nesse arquivo. Ó. Eu clicando 2 vezes nesse arquivo, ele vai me dar a mensagem para atualizar o modelo. Eu vou atualizar, por quê? O meu Revit é o 2025, que eu estou fazendo aqui o tutorial. E ele precisa atualizar esse arquivo do 2020 para o 2025. Então você tem que fazer esse processo inicialmente, porque senão, se você simplesmente colocar lá em locais de arquivos, que eu vou te mostrar como é que faz, todo novo projeto que você for criar, ele vai ficar atualizando. Então não é bom que você faça isso. Então siga o passo a passo, principalmente se você está começando agora, tá? Então eu cliquei 2 vezes naquele arquivo, ele está abrindo dentro do Revit, está fazendo a atualização, demora um pouquinho mesmo, e assim que ele atualizar, a gente vai salvar esse arquivo e aí ele estará na versão atual do seu computador, do seu Revit. Abriu, já atualizou, então para evitar que a gente tenha que atualizar toda vez, o que nós vamos fazer agora? Por isso que eu dei 2 cliques e eu abri o arquivo .rte de template, tá? E ele está aberto aqui dentro do Revit. Então eu vou lá em arquivo, salvar como, e pego aqui a opção de modelo, porque ele é um arquivo de modelo, justamente o template. Aqui é muito importante que você salve num local que você não vai mexer mais, tá?
Então, vou até criar uma pasta aqui em C2 pontos, chamado template Revit 2025. Você clica, eu vou colocar até 02, porque eu vi que eu já tenho ali uma pasta parecida. Você coloca na pasta que você não vai mexer, cria uma pastinha lá em C2 pontos, deixa da forma que está e dou um salvar. Quando a gente vai salvar, ele normalmente dá uma carregada, uma pensada de novo para salvar esse arquivo. E agora está sendo salvo na versão que eu abri ele. Eu abri na versão 2025, vai ser salvo na 25. Se você abriu na 2023, por exemplo, vai ser salvo na 23. Por isso que é importante você salvar na versão do teu Revit. Beleza, já está salvo. O que eu faço? Eu vou fechar esse arquivo que eu tinha aberto. Eu fecho ele, porque eu só queria atualizar a versão dele e salvar na versão atual. Beleza? Qual que é o próximo passo? Eu vou vir aqui em arquivo, opções, vou colocar aqui em locais de arquivo aquele meu template. Eu chamo isso aqui de instalar o template. Mas eu estou apontando o local que o Revit já vai buscar. Então veja só, em locais de arquivo eu clico no mais, vou lá em meu computador, disco local C, busco aquela pasta que eu salvei, que é o template Revit 2025-02, escolho o arquivo e dou um abrir. Ele vem aqui para o final da lista. Eu seleciono ele da forma que ele está e clico aqui na seta para cima. Eu quero que ele apareça lá na primeira opção. Eu quero que ele seja o primeiro da lista. Então aqui já está como o primeiro da lista. Eu poderia dar um OK agora. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer. Eu coloquei, instalei o meu template. Toda vez que eu vir agora aqui em arquivo, novo projeto, eu vou ter aquele template à disposição. Ele está aqui, ó, no primeiro da lista, tá certo? Eu vou criar um novo projeto, vamos fazer isso junto. Ó, arquivo, novo projeto, ele já está aqui para mim, o template que eu estou usando. E eu dou um OK, vai criar um novo projeto agora. Depois que eu criar esse novo projeto, é importante, eu vou até apagar esse texto que vem aqui junto. Poderia vir aqui, arquivo, salvar como projeto, e vou dar um nome qualquer, eu vou colocar lá na área de trabalho mesmo, né? Aula 2025, salva para você ir seguindo o tutorial, é um aulão completo que você precisa entender, tá? Depois que você salvou, nós temos um outro arquivo que foi enviado junto para você. Lá naquela pastinha chamada materiais, aula, projeto MCMV. É um arquivo chamado linhas verdes, você já vai entender. O que você tem que fazer? Você clica também 2 vezes sobre ele para abrir esse arquivo linhas verdes aí no teu Revit. Agora um detalhe que é bem importante, tá? Um detalhe que é bem importante. Esse arquivo linhas verdes, ele está na versão 2025 do Revit. O que eu vou fazer? Na verdade, eu vou dar um jeito de colocar ele na versão 2020 também para vocês, tá? A hora que vocês baixar vai estar tudo certo, mas agora que eu me atentei a isso, me atentei, eu poderia até escrever aqui, mas eu vou lembrar que eu vou salvar esse arquivo na versão 2020. Mas você vai abrir as linhas verdes, o que você vai fazer? Você vai copiar essas linhas verdes, ó, o meu já abriu direto em térreo e concepção. Se o seu abriu aqui em planta baixa térreo, por exemplo, ó, você vem aqui do lado no navegador do projeto, térreo e concepção, seleciona essas linhas verdes, dá um Ctrl C, abre aqui o teu projeto que a gente está trabalhando, que é o Aula 2025, e tá vendo que tem aqui as minhas elevações, ó, frontal, direita, posterior, esquerda. Dou um Ctrl V e vou colocar mais ou menos aqui na frente da elevação frontal. O que é isso, Thiago, essas linhas verdes? Essas linhas verdes é só a demarcação da nossa planta baixa, para mim não precisar ficar fazendo com você aqui, colocando medida, isso só faria o tutorial e a aula ficar muito mais braçal do que ela já vai ser, porque é uma aula grande, completa, que a gente vai fazer uma modelagem inteira aqui, tá? Então você colou aqui as tuas linhas verdes, que são justamente a definição da nossa planta, depois a gente vai remover elas, tá certo? Então vamos seguindo, coloquei aqui as nossas linhas, a gente vai agora ajustar os níveis que a nossa edificação vai ter. Por quê? Presta atenção comigo, cabeção. Você entende que nós temos um nível aqui embaixo, eu vou até... Você não precisa fazer isso, mas preste atenção que é importante. Eu tenho aqui um nível de 2,50 na parte da garagem. Depois eu tenho um outro nível mais alto aqui, que é a minha parte... Deixa eu ocultar uma parede aqui, ó. Vou dar um HH para vocês observarem e vou dar um HH aqui também. Então, se eu for lá em anotar elevação de pontos, vai perceber que tem aqui 2,80 para a edificação como um todo. Tem aqui 3,82 para a parte do pé direito mais alto. Vou chamar de pé direito duplo, não é bem duplo assim, né? E a parte mais baixa da garagem. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir os nossos níveis. Aí você pode estar falando, Thiago, mas eu estou ainda trabalhando a concepção.
Não tem problema, você tem que criar as diferenças de níveis que você já na tua cabeça pensou e depois você pode modificar isso, não vai ter problema, você pode modificar, tá certo? Como é que a gente faz isso? Então, voltando para o nosso projeto, que é aqui a aula 2025, eu vou abrir aqui a elevação frontal, aqui no navegador eu procuro elevação frontal, e aqui eu tenho térreo, tenho segundo pavimento, então o que eu faço? Seleciono esse aqui, ó, segundo pavimento, CO de copiar, clico, trago para cá e clico, trago para cá. Ó. Copiei 2 vezes. CO de copiar, seleciona, CO para copiar, clica, traz retinho. Cuidado para não trazer torto. Ó. Se você segurar o Shift, ele vem retinho para você. Você vai soltar e vai criar mais 2. E o que nós teremos aqui? Nós teremos aqui embaixo a garagem, o nível da garagem. Qual que vai ser o nível da garagem? Vai ser 2,62. Já você vai entender o porquê não é 2,50 de fato, que vai ser o final acabado do pé direito. Depois a gente vai ter o segundo pavimento. O segundo pavimento vai estar a 2,92. Então coloca aqui 2,92. Vou até mudar a escala, deixar a escala 1 para 10 ou então 1 para 20, para mim conseguir ler melhor aqui. Então 2,92, onde está AUX 1.1, eu vou chamar de segundo pavimento. Para ficar organizado, gente, para ficar organizado. Depois eu tenho ainda o 3,94. 3,94, aqui em cima, ó, seleciono. 3,94. Opa, eu coloquei 3 mais 94. 3,94, que é justamente ali, eu vou chamar de platibanda. Já vocês vão entender tudo isso, tá? Já vocês vão entender tudo isso. Então a gente tem um nível criado. Térreo, garagem, segundo pavimento e platibanda. Esse platibanda, na verdade, eu acho que é o pé direito mais alto, tá? A nomenclatura aqui não importa para vocês. Um macete bem importante. Se você olhar isso aqui e tiver azulzinho assim, significa que já tem uma planta de piso para esse nível. Se você olhar aqui e tiver preto, não tem uma planta de piso para esse nível. Certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que criar as nossas plantas de pisos que ainda não existem. O que é isso? Já tem para garagem, Thiago? A garagem é justamente o meu segundo pavimento, a planta baixa do segundo pavimento. Por isso que é importante você observar que a nomenclatura não importa. Olha que eu abri aqui, planta baixa do segundo pavimento. Se você vir aqui olhando, você vai ver qual é o nível vinculado a essa planta. Então vamos descer aqui para a gente encontrar o nível garagem. Ó, nível associado garagem. Eu vou até mudar esses nomes. Presta atenção, cabeção, para não confundir você que está começando. Elevação frontal, onde eu chamei de garagem, eu vou chamar aqui de segundo pavimento 02, para não ficar igual o outro por enquanto. E aqui eu vou chamar de... Não, na verdade é isso mesmo. Na verdade é isso mesmo. Eu vou colocar aqui como garagem. E aqui eu vou deixar como segundo pavimento. Vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender já o porquê de tudo isso, certo? Então vamos lá, vamos começar a desenvolver o nosso projeto. Criamos níveis, importante você saber que você deve demarcar os seus níveis. E agora a gente vai começar a fazer as nossas paredes, não é mesmo? Então agora a gente faz as paredes e pode fazer as paredes da garagem, a parede da sala e do quarto. Você vai observar o que a gente vai estar fazendo. Vou abrir aqui a minha planta baixa de térreo concepção, que aqui está, as linhas verdes. Pego a ferramenta de parede, arquitetura parede, ou tecla de atalho WA. Vou pegar essa parede de 15 e eu vou deixar ela conectada. Tá vendo que ela está aqui, ó, restrição superior para o nível da garagem. Eu não vou me preocupar muito com isso, porque eu quero mostrar para você a importância dos vínculos e como é que a gente pode mudar isso depois. Então o que eu faço? Vou criar aqui. Eu já percebi que desse lado é uma parede de 20, então eu troco, aperto o ESC, pego aqui a parede de 20, porque está na divisa do lote, né? Na divisa do lote, geralmente, os planos diretores exigem parede de 20, certo? E aqui também acho que vai ser parede de 20, ó. Se você colocou a parede, ó, você clicou e arrastou, ela está saindo fora de onde você quer, vou até colocar linhas grossas aqui, ó. Você clicou, ela está vindo para fora da linha verde, você aperta espaço que ela gira. Tem algumas coisas que vai ser aqui bem para iniciantes mesmo, mas também vai servir para você que já usa o Revit de forma geral, tá? Então fiz as duas paredes de 20, vou pegar WA de novo, vou pegar a parede de 15 agora. Vou fazer o restante com parede de 15.
Saiu um pouco fora ali do verde, porque eu acho que aquele acabamento era com a de 15, a parte da frente, mas não tem problema, tá? Não tem problema, ó, tô criando, ó. Eu aperto ESC, ela solta. Se eu apertar ESC de novo, soltou. WA pegou de volta. Clico aqui, ó, aperto espaço, tô indo para frente. Então eu não gosto de fazer muito trabalho braçal nas aulas. E se você for muito iniciante, talvez o teu dedo vai estar travando aqui, não vai estar entendendo 100% do que eu estou fazendo, mas não se preocupe. Você pode praticar. O que eu estou fazendo? Estou fazendo nada mais do que clicando num ponto e clicando no outro para inserir as paredes. Isso que está ficando amarelo é justamente as nossas paredes. Ó, clico, levo para frente, aperto espaço. Está vindo torto? Se eu segurar o Shift, ele traz retinho. Eu segurei o Shift, clico nesse outro ponto. Seguro o Shift e clico aqui. Então estamos criando as nossas paredes da edificação. Faltou a parede aqui da área de serviço, que lá está. E faltou o quê? Juntar essa parede com aquela outra. Vamos lá para o 3D? Olha o que está acontecendo. Fiz todas as paredes, todas elas estão acabando no nível da garagem. A gente vai modificar tudo isso depois e você vai entender, tá certo? Aí, o próximo passo é justamente isso, ajustar os níveis das paredes. As paredes de pé direito duplo. Então a gente vai ter as paredes também depois da caixa d'água. A gente vai colocar os nossos pisos e as nossas lajes. Então como é que a gente faz? Como é que funciona muito bem para mim? Se você quer dividir essa parede, por exemplo, quer que ela venha até aqui, você vai seccionar essa parede. Eu costumo fazer pelo 3D mesmo, mas também dá para fazer pela planta baixa. Lá na planta baixa, depois que a gente já criou esses elementos, a gente poderia até deletar essas linhas verdes, mas vamos deixar ela aqui por enquanto, tá? Então na vista 3D, o que eu faço aqui, ó? Eu posso, inclusive, olhar do superior. Olha aqui, ó, superior. É como se fosse uma planta baixa agora, mas eu estou no 3D. Então muita gente desconhece isso. Você pode trabalhar dessa forma, mas eu posso também olhar do superior. Eu vou pegar a tecla de atalho SL, S de sapo e S de laranja. Ou aqui em modificar, você tem, eu sempre uso a tecla de atalho, que até vai dividir elemento, SL. Eu chamo essa ferramenta de faca. Tá vendo que parece uma faquinha ali no cursor? Então eu vou clicar nesse ponto, vou clicar aqui nesse outro ponto também. Deleto essa parede do meio. Estou dividindo, estou separando. Já você vai entender tudo isso, tá? O mesmo eu vou fazer para essa parede da garagem. SL, ó, clico aqui, clico lá e aqui eu vou separar ela, certo? Por quê? Porque todas essas paredes aqui terão um pé direito mais alto. Essa outra. Poderia pegar essa parede aqui que vem para o quarto e o corredor, eu vou separar daquela outra também. Essa aqui também eu vou separar. Você vai entender, cabeçudo. Você vai entender porque que eu estou fazendo isso. E depois que você pega a prática, fica tão rápido isso aqui. Agora eu pego essa parede, seguro o CTRL, pego essa outra, essa aqui, essa. Pego essa também. Ah, vamos supor que eu esqueci essas duas. Peguei essas paredes e vou mudar. A restrição superior não é garagem. A restrição superior vai ser o nível platibanda, que é justamente o meu pé direito mais alto. Então olha como é que eu estou modificando. Posso agora pegar essas duas que faltaram, que eu propositalmente esqueci, para você ver, e juntar lá para o segundo nível também. Aqui pelo próprio 3D, ó, TR de trim, clico nessa parede, clico na parte de dentro dessa, clico aqui na parte de dentro dessa, clico aqui, olha lá como é que está ficando. Legal, né? Muito bacana a maneira que a gente está trabalhando aqui, certo? Todas essas outras paredes aqui de trás eu vou selecionar e fiz de propósito, eu poderia já ter colocado, mas em vez de vir para a garagem, eu vou para o segundo pavimento. Então ela é um pouco mais alta do que a da garagem. Olha lá, ó. Aqui é a da garagem, certo? Agora que a gente já juntou e separou, a gente vai precisar anexar de novo. Então essa parede eu seleciono, clico e trago até aqui. O que eu queria mostrar para vocês, pessoal? Muitas vezes o Revit, quando a gente vai fazer isso aqui, ele pode encavalar. Quando eu tenho uma parede mais alta que a outra aqui embaixo, pode criar uma dobra errada, uma quina pontuda, que você fala, mas que estranho que está isso aqui. O que você poderia fazer para evitar? No meu caso, ele não aconteceu. Mas ó, você pode selecionar a parede, nessa bolinha que aparece, botão direito, você vem aqui em não permitir união. Aí você arrasta para lá. Aí fica certinho, tá vendo? Essa parede menor está até aqui, essa parede maior está vindo até aquele outro lado. Aí você fala, uai, Thiago, mas vai ficar uma linha esquisita aqui no meio. Aí basta você depois modificar, vir aqui em unir, clica nessa e clica nessa outra. Opa, perdão. Você vai clicar nessa da lateral e vai clicar nessa aqui. Vai unir, vai sair aquela linha, tá? Mas eu não me preocuparia com essas linhas agora, porque eu vou mostrar um macete à frente de como é que você pode
unir todo o seu projeto com 2 ou 3 cliques no máximo, muito rapidamente, tá? Você vai unir todas e vai evitar todas essas linhas, certo? Aí eu continuo. Poderia ser pela planta baixa, ó. Poderia vir na planta baixa. Aqui onde eu separei aquelas paredes, vou trazer até aqui. Vou trazer até aqui para juntar de novo. Eu poderia vir juntando aqui ou pelo 3D. Então você entende que no Revit você trabalha pelo 3D e você pode trabalhar também pela tua planta baixa. Ó, não encavalou nada, tá bem bonitinho, a gente vai seguindo aqui. Então todas as paredes foram criadas. A gente vai criar os pisos. Eu gosto muito dessa sequência de modelagem. Por outro lado, muitas vezes a gente costuma colocar as nossas portas antes. Na hora que eu estou criando, eu coloco uma porta de um lado, tiro, coloco do outro. Então a gente vai testando, né? Apesar de que a concepção, ela está na nossa cabeça, que aqui vai ter uma porta, aqui vai ter outra porta, né? Aqui, de repente, para vir para esse outro quarto, a gente fecha essa parede aqui, ó. Vamos supor que a gente feche aqui e traga uma outra porta. Então, eu costumo colocar os pisos antes na modelagem do que as paredes propriamente dito. Mas eu só vou colocar os pisos quando a minha planta está, de certa forma, ajustada. Quando eu definir a planta, quando eu não tenho mais que puxar para o lado, aumentar, diminuir, meio que definir a minha planta, tá certo? Então, vamos começar fazendo o piso da garagem, porque esse piso da garagem e o piso da minha lavanderia, além deles serem um pouquinho mais baixo do nível da casa, são pisos que vai delimitar esses ambientes, porque aqui não tem parede. E depois a gente vai apagar essas linhas verdes. Então, em terra e concepção, vou lá em arquitetura, pego a opção de piso. Aqui eu tenho alguns pisos já no template. Vou escolher, por exemplo, piso... Vamos pegar um piso aqui, por exemplo, chamado, sei lá, concreto aparente. Vamos pegar esse concreto aparente aqui, ó. Venho aqui nas linhas e vou desenhar, ó. Clico aqui, clico nesse outro ponto, clico para cá, clico aqui, aqui de novo. Ó, nos meus treinamentos completos, a gente faz aula separada. Aula de piso, aula de parede, tem aula separada, mas você vai também aprendendo com um projeto do zero, mas com as aulas separadas. Então, talvez tenha algumas coisas aqui que, se você for muito iniciante, você vai passar batido, mas confie que o método é legal, que você vai avançar também com essa aula. Mas um piso, ele tem que estar num circuito fechado, ele não pode estar aberto aqui, por exemplo, né? Se ele estiver aberto assim, se for gerar, vai dar um erro. Você precisa clicar em continuar e você precisa trazer num ciclo. Tem que estar num ciclo, num croquis fechado, num perímetro fechado para ele funcionar. Certo? Criei o piso da garagem. Ele está no nível térreo. A altura do deslocamento eu vou colocar menos 0,03, 3 centímetros abaixo da casa. E confirmo no verde. Certo? Vou fazer o mesmo arquitetura, piso, já está lá o concreto aparente. Vou fazer aqui para a parte da área de serviço. Vou pegar um retângulo e desenho um retângulo mais rápido também, tá? Aqui eu vou deixar a altura do deslocamento 0, só para mostrar para vocês que você pode mudar depois. Depois de criar, você seleciona o piso, coloca a altura do deslocamento menos 0,03. Então ele vai descer um pouquinho. Uma coisa que acontece, que eu gosto já de vir resolvendo, é pegar essas paredes que estão aqui junto com esse piso e eu dou um deslocamento da base de menos 0,03. Ela vai descer 3 centímetros, mas o topo dela continua vinculado na restrição superior. Por isso que é tão importante manter as restrições desde o início, tá? Pego também esse aqui, ó, e menos 0,03, ele já vai descer um pouquinho. Poderia pegar esse outro também, menos 0,03. Isso aqui depois fica tão automático, mas tão automático para vocês, que vocês fazem assim, selecionando o control de várias paredes, e você já vem aqui, deslocamento da base, menos 0,03. Você já vai ajustando, ó, para não deixar nada, para o teu render não ficar aquele buracozinho. É detalhezinho que talvez não precisaria nem ter, mas que faz a diferença no final, tá? Então criamos o nosso piso aqui, da parte da garagem e da parte da área de serviço. Vou voltar para o Terra Concepção. Agora já vou te ensinar a usar filtros, ó. Seleciono tudo que aqui está, ó. Seleciono tudo. Clico aqui em filtro e vou deixar marcado apenas as linhas verdes, ó. Vou desmarcar as paredes e pisos que eu já fiz. Dou um OK e agora eu dou um delete. O que eu fiz? Deletei todas as linhas verdes de uma vez, tá? Se você errar aqui, deletou uma coisa que está diferente, dá um Ctrl Z, tá? Mas é um recurso muito utilizado no Revit, o filtro. Vou criar novamente agora um piso, pintura piso. E esse piso aqui para dentro da casa, poderia escolher outro. Aqui você não vai ter as texturas, porque o template até tem como pôr, mas não é o objetivo ter as texturas. Mas ó, imagina que eu pegue agora um mármore branco aqui. E eu costumo fazer aqui,
eu costumo fazer aqui, nos ambientes internos, da seguinte forma. Ó. Vou pegar desse ponto. Aqui eu passo direto no corredor, porque eu sei que vai ter uma abertura lá. Aqui também no corredor. Vou trazer para cá. Vocês já vão entender. Vocês já vão entender, tá? Eu poderia ainda fazer com vocês. Vou fazer o perímetro interno da edificação, tá? Vocês vão entender. E também vou mostrar que você pode fazer por ambiente separado. Então, o que eu fiz? Fiz tudo aqui só para não ficar vazio, sem piso, tá? Ó, vou deixar como 0. Vou lá no 3D e eu sei que eu tenho esse piso aqui, ó. Mas eu poderia separar por ambiente também, tá? Poderia separar por ambiente. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui o nosso piso e agora eu preciso colocar as nossas lajes, tá certo? Como é que eu vou colocar aqui as nossas lajes? Voltando para o nosso projeto de referência, vou até colocar a linha oculta, reinicializar para a gente vir observando. Vocês vão ver que essa parte da garagem, ela passa um pouco aqui para essa outra parede. Poderia, ó, DE, essa aqui não importa para vocês, mas eu vou só pegar uma... Até tem um vídeo lá no Instagram de como cotar no 3D. Tem gente que acha que não dá para cotar no 3D, mas dá. Basta você definir o teu plano de trabalho corretamente. Então ele passa 50 centímetros para cá, ó, essa parte da garagem. Então vamos primeiro criar a nossa laje da garagem. Então volto aqui no Terra Concepção. Posso fazer pelo térreo, Thiago? Pode, cabeçudo, mas a gente vai criar plantas de piso para cada nível que a gente tem. Então, se você vir aqui em vista, se você pegar aqui a opção de vista de planta, colocar planta de piso, desmarca aqui, ó, desmarca a opção não duplicar vista existente. Você pode pegar, por exemplo, a planta da garagem aqui, ó, dá um OK. Ele vai abrir uma planta. Que planta que abriu, Thiago? Você sempre olha no navegador do projeto. E você vai buscar aqui no navegador do projeto a parte de coordenação, que é o que ele abre por padrão. Você abre nos 3 pontinhos, abre a planta de piso e está aqui a sua planta de garagem. Certo? Poderia ir com o botão direito, renomear e colocar assim, ó. Planta garagem. Tá? Eu só estou renomeando para você entender que você pode renomear. Tiago, como é que eu tiro de coordenação? Aqui dentro dessa vista, você vai procurar por 2 parâmetros. O primeiro parâmetro aqui é a disciplina, vamos olhar. Disciplina que está em coordenação, você muda para arquitetura. E depois você vai escolher um outro parâmetro que é a etapa do projeto. Aqui em etapa do projeto você clica dentro, vem na seta e eu vou colocar aqui executivo. O que ele faz, Thiago? Ele traz aqui dentro da arquitetura, olha aqui a organização arquitetura, executivo, planta da garagem, que aqui está. Certo? Aqui eu poderia já fazer a minha laje. Mas se você perceber, eu não tenho a demarcação aqui certinho daquela minha linha, daquele meu piso. O que eu poderia ainda fazer? Poderia aqui na faixa de nível base, colocar aqui para visualizar o térreo. Então está aparecendo agora o térreo para mim. Entenderam? Eu sei que para quem está começando, essa questão de faixa de nível base, visibilidade, sobreposição, faixa da vista, isso aqui é um trava-dedo mesmo, mas você precisa vencer essas etapas, tá? Esse é um aulão com uma proposta de uma modelagem completa e não é assim, é tudo no mesmo nível e não te explicar que tem isso para você sofrer demais. Eu estou te explicando e estou dizendo que você pode buscar conteúdos extras referente a tudo isso que você está vendo aqui, tá? Então vamos criar a nossa laje da garagem. Como é que a gente faz? Arquitetura, pega a opção de piso. Eu tenho aqui um piso chamado laje 12 centímetros, vou selecionar ela. E vou fazer aqui, ó, por fora da parede. Ó. Clico aqui por fora. Estou com linhas grossas. Eu não gosto de trabalhar com linhas grossas. Já vou mostrar para vocês como é que muda, tá? Aqui, ó, daqui até aqui é 50 centímetros que eu tenho. É justamente na linha do piso que a gente já tinha lá, ó. Certo? TL muda para linhas grossas e linhas finas. T de tatu, L de laranja. TL, ó. Eu poder falar Thiago lindo, mas aí eu estaria mentindo, né? Porque eu não tenho essa característica. TL, é só você lembrar de Thiago lindo. Fala, pô, o Thiago tava de zoeira. Falou que é lindo, TL, linhas grossas ou finas. TL. Ó, falta acabar aqui a minha laje, ó. Trago pra cá e pra cá. Agora ela está aqui, ó, nível planta da garagem, altura de deslocamento 0, confirmo no verde. Ele dá uma mensagem, eu não vou anexar agora, Vamos lá para o 3D e você vai ver o que está acontecendo aqui.
O que está acontecendo aqui, cabeçudo? Vindo na aba de anotar elevação de ponto, se você parar na parte de baixo da garagem e você colocar uma elevação de ponto, ela está 2,50, que é o que eu quero. Por isso que eu coloquei lá no meu nível 2,62. Por quê? Porque 12 é a espessura da minha laje de forro, certo? Por isso que eu coloquei 12. Então, final 2,62. O piso, a estrutura sempre vem para baixo do nível. Essa parede está encavalando aqui em cima. O que você vai fazer? Você vai selecionar essas paredes. Você vem aqui anexar topo à base e você vai anexar esse topo aqui, ó. Anexou dessa forma. E depois a gente vai unir tudo isso, tá? Não se preocupe que a gente vai unir tudo isso. Fiz então a minha laje da garagem. Vou fazer agora a laje daqui da minha, eu estou chamando de nível de platibanda, mas é o meu pé direito duplo da sala e cozinha. Como é que a gente vai fazer um pouco mais rápido agora? Então vou lá direto em vista, vem em vista de planta, planta de piso. Ele já tem aqui para mim a platibanda, que é esse nível que eu estou trabalhando, dou um OK. Ele vai abrir lá naquele mesmo lugar, lembra? Coordenação, planta de piso, platibanda, botão direito, vou vir aqui em renomear. Vou colocar laje, pé direito duplo, para a gente entender. Dou um sim aqui para renomear tudo que for possível. Lá na disciplina, mudo de coordenação para arquitetura. E na etapa do projeto, coloco aqui em executivo, para ele aparecer junto com os outros aqui, ó. Executivo dentro da arquitetura, laje, pé direito duplo. Não estou vendo nada, meu Deus. Não estou vendo nada embaixo, porque eu estou no nível lá em cima. Então eu vou aqui, faixa de nível base, colocar como térreo, para me enxergar tudo lá para baixo. Certo, cabeçudo? Depois você tem que tirar essa faixa de nível base para nenhum quando você for detalhar o teu projeto técnico, tá? Mas vamos lá, ó. Arquitetura, piso. Vou pegar a mesma laje de 12 e vou fazer aqui o seguinte, ó. Você já vai entender. Você já vai entender. Eu vou passar direto aqui, agora não lembro. Eu acho que eu passo direto aqui. No verde, também não vou anexar. Poderia já anexar, tá? Vocês vão ver como é que a gente anexa tudo de uma vez. Ó, não coloquei laje aqui, porque aqui vou descer... Geralmente a gente usa isso aqui também para descer o tubo de água pluvial. Vou botar um turbo aqui que o trem esquentou, viu? Vou botar um turbo aqui para o ar-condicionado. Certo? Ó, se você está editando qualquer piso, se você seleciona a laje, vem em editar limite, quando você confirma, ele dá essa mensagem. Se eu vir aqui em anexar, ele vai anexar tudo de uma vez que tenha para anexar, ó. Tá vendo que anexou já as paredes? Não precisei fazer aquilo manualmente que eu tinha feito. Então fiz agora a laje do pavimento, que é de pé direito duplo. Falta o quê? Falta a laje do resto da casa. E como é que a gente vai fazer para o resto da casa? Eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso fazer a mesma coisa para vocês entenderem. Planta de piso. Vou pegar agora a planta do segundo pavimento. Dou um OK. Vamos ver para onde ele vem. Ele vem aqui de novo em coordenação. Vamos lá. Coordenação, planta de piso. Aqui está segundo pavimento. Eu vou renomear. Eu vou colocar assim: planta baixa do segundo pavimento. Por isso que às vezes você está começando e você pega lá um template qualquer e você não entende nada dos nomes que está criado. Disciplina arquitetura, etapa do projeto executivo. Olha para onde ele foi. Então os que eu estou criando é mais fácil de eu lembrar. Eu não vou entrar aqui na planta baixa do segundo pavimento, que já estava no template. Eu estou criando a planta baixa do segundo pavimento. Olha como é que ela está. Mais uma vez aqui também, eu vou colocar aqui uma subjacência para me enxergar o térreo, né? A faixa de nível base aqui em subjacência. Coloco o térreo para mim poder enxergar. Vou pegar novamente aquela laje de 12, arquitetura, piso, né? Só peguei a tecla de atalho aqui mais rapidinho. E vou fazer o seguinte. Só que aqui tem uma questão. E tinha uma questão também naquele pavimento superior, tá? Que vocês já vão entender. Que é o beiral, cabeçudo. Eu não deixei beiral. Eu não tinha deixado beiral. Aqui na área de serviço, propositalmente, não vou deixar beiral, tá? Poderia deixar, mas não lembro como é que tá no projeto. Mas, ó, da parte de fora da parede até aqui, de fora da parede até aqui, de fora da parede até aqui, estou criando cotas. Como é que você está criando cotas? DI de distância, DI de distância. Clica num ponto, clica no outro, clica fora para soltar. Seleciono, coloco 70 centímetros. Seleciono, coloco 70 centímetros. Seleciono, coloco 70 centímetros. Confirmo no verde, vou mandar anexar, porque eu quero reduzir o meu trabalho. Está saindo para fora.
Aqui também, vamos olhar lá. Vamos olhar lá no nosso modelo. Perceba que aqui a nossa platibanda, ela sai para fora num beiral, desse lado e aqui na frente e aqui também. Só não na lateral esquerda, que é divisa com o vizinho, e na parte de trás. Então o que a gente vai fazer para corrigir? Eu costumo corrigir isso, e para mim funciona muito bem, corrigir isso aqui já na vista 3D mesmo. Seleciono a vista 3D, editar limite, vou da superior, e olha o que eu vou fazer. Clico, arrasto para cá, clico, arrasto para cá, clico, arrasto para cá. E aqui eu sei que é nivelado com essa parte da frente. Eu tinha esquecido completamente isso, tá? Então aqui vai vir 50 centímetros. Eu acho que eu passei 50 centímetros só, esse beiral. Porque ele é mais alto e eu achei que ele ficou mais bonito, esteticamente falando, né? Passar 50 apenas, até porque ele vem aqui em cima da garagem, na sua grande maioria. E ele acompanha com aquele nível lá, ó. Confirmo no verde. Eu vou mandar anexar de novo aqui, beleza? Olha como é que está lá. Então, com isso, nós preparamos para quê? Para receber a nossa platibanda, a nossa mureta, a nossa alvenaria de platibanda. Por isso que é tão interessante a gente ter dessa forma e por isso que é tão interessante a gente vincular. Vocês vão entender agora. Vocês vão entender. Quero colocar a platibanda da garagem? O que eu tenho que abrir? Eu tenho que abrir a planta baixa da garagem que eu criei, que é a planta garagem, que aqui está. Olha lá. Vou pegar WA, aqui na parede agora tem um macete, eu não posso colocar uma restrição superior, então eu vou colocar aqui, ó, não conectado, e qual a altura que eu quero? Eu já testei e vou colocar 70 centímetros, ponto 70. Ó, saio daqui, ó, aperto espaço, trago para cá, aqui eu vou trazer para cá, depois eu vou alinhar, vou mostrar para vocês, ó, aperto espaço para ficar em cima da laje, e aqui em cima da laje. Olha lá o que aconteceu, cabeçudo. Essa parede, ela tá um pouco fora, porque aqui a parede baixa é de 20, mas eu não vou fazer platibanda com 20, né? Não faz sentido fazer platibanda com 20. Então, como é que eu poderia? Poderia, na própria planta baixa, eu posso alinhar, eu posso pegar isso aqui, MV de mover, deste canto para esse. Ou ainda, vou dar um Ctrl Z, AL de alinhar, clico nessa linha, clico na linha da parede. Ela se moveu para lá. Olha lá no 3D como é que ficou juntinho. Tem linha sobrando, mas a gente vai tirar essas linhas. Então, criei a platibanda da garagem. Vamos fazer a platibanda agora do nosso pavimento pé direito duplo. Vamos fazer do pé direito duplo? Como é que a gente faz? A gente vai entrar aqui, ó, laje do pé direito duplo. Ela está aqui, ó. Posso até selecionar ela para ver. E a gente vai lá, WA, parede de 15, não conectado. Vou deixar como 70 também, ó. Aperta espaço para vir para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Para esse outro ponto, para cá. Trago aqui e vou fechar aqui. Thiago, como é que tá lá? Vamos olhar, ó. Vamos olhar. Olha lá. Na verdade, não era para fechar aqui, era para fechar lá no final. Então, pelo 3D mesmo. TR de trim. Clico nessa parede, clico nessa outra. Olha lá. Que belezura, hein, pessoal? Que belezura. Se eu tivesse alguém para me ensinar assim do começo, gente. Por mais que você não saiba nada, eu estou te mostrando tudo que você vai ter que procurar também para você entender melhor. E como é que você vai criando os teus elementos, tá certo? Vamos fazer a platibanda agora da casa. Então eu vou lá pegar aqui a planta baixa do segundo pavimento. Eu não posso pegar a planta baixa segundo pavimento, que aqui tá aqui, esse nome que já estava aqui, eu tenho que pegar a que eu criei, tá? Ó. Então sempre que você entrar, você vem aqui e veja, ó, solta tudo, né? Ó, aperta ESC, estou dentro da planta. Olha qual é o nível associado. O nível base é o térreo, mas a gente tem que pegar aqui o nível associado, tá? Deixa eu encontrar. Quando a gente quer, ele foge, né? Ele foge da gente. Nível associado, planta baixa do segundo pavimento. É esse que eu quero, tá? Olha aqui, ó. Então vou lá, WA. Vou colocar agora a parede não conectado, mas de 90 centímetros. Tem que ser um pouco mais alta para cobrir o nosso telhado. E aqui eu vou fazendo o seguinte, ó. Vou contornando também a minha laje. Daqui eu quero que ela pare aqui. Depois a gente vai organizar por baixo lá. A gente vai organizar por baixo. Ó, vou trazer ela aqui, ó. Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Daqui vou sair para cá. Vou até lá no final. Vamos para o 3D para ver? Olha o 3D como é que tá. Essa parede, ela ficou no lugar errado, ó. Então posso selecionar ela e apertar espaço. Ela vai ter que vir para fora. Só que ela não vai até o final aqui. Ela vem até essa parte da parede. Então seleciono, ó. Posso segurar o Shift.
puxo para cá, a hora que juntou lá, pelo 3D mesmo, estou trabalhando, ó. E essa laje, ela tem que vir até aqui de baixo. Então, seleciono, editar limite. Vou olhar da superior pelo próprio 3D. Se você está começando, não me xingue mesmo, tá? Por que que ó, eu poderia até, eu vou até alinhar isso aqui, ó. Vou até alinhar isso aqui. Vou pegar essa linha, fazer algo nesse sentido. Essa eu puxo até aqui, essa outra eu puxo até aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha laje ir até o finalzinho ali. Vou anexar. Certo? E essa parede eu vou trazer um pouquinho para frente. Por que eu vou trazer um pouquinho para frente? Porque eu percebi que ela ficar alinhada com essa outra vai ficar melhor, ó. Então é como se essa lajezinha morresse aqui em cima. E aqui ficou errado, ó. Editar limite. Essa parte tem que vir até aqui, ó. Então não tenha medo de manipular pelo próprio 3D, tá? Se você está começando, vai ser difícil, mas você tem que entender que você pode manipular pelo 3D também. Mas nada me impediria de vir aqui na planta baixa do segundo pavimento, selecionar essa laje, editar limite e fazer isso que eu fiz aqui, ó. Ah, Thiago, mas eu não estou vendo lá embaixo. Você poderia selecionar essas paredes, dar um HH para ocultar provisoriamente, ocultar essa laje provisoriamente também. E aí você sim, você veria essa parte aqui, ó, de editar limite, para você fazer isso, dela vir até esse ponto dessa outra parede. Certo? Então vamos lá. O que nós fizemos? Fizemos aqui as nossas platibandas. Já percebi que essa desse lado também está por dentro. Não quero por dentro. Eu aperto espaço e ela vem por fora. Poderia fazer o mesmo aqui com essa laje, ó. Então vou editar limite, planta baixa do segundo pavimento, para a gente fazer pela planta agora. Olha o que eu vou fazer. Essa linha, daqui ela vem para cá, daqui para cá. Essa outra pega aqui e aqui ela vai morrer lá, ó. Então fiz aquele caminho, ó. Fiz aquele caminho, confirmo no verde, vou mandar anexar sempre. E lá no 3D eu tenho essa organização da fachada dessa forma, tá certo? Então olha para onde a gente está indo, né? Olha para onde a gente está indo. Está indo para a construção e modelagem da casa completa. A gente poderia fazer os telhados. Eu poderia também aqui fazer a parte da caixa d'água que a gente já vai fazer, tá certo? Não se esqueça, cabeçudo, de curtir, de seguir lá no Instagram, de se inscrever aqui no canal do YouTube, de compartilhar com os amigos, que isso ajuda demais. Esse aulão já passou de 40 minutos, é inacreditável, né? E ainda a gente tem bastante coisa para ser feita, tá certo? Vamos fazer agora, então, a parte que é da nossa caixa d'água. Deixa eu te mostrar no projetinho finalizado. Então a caixa d'água, geralmente, ela é mais alta, né? Você tem que fazer uma alvenaria, você tem que fazer aqui uma estrutura, uma laje para suportar essa caixa d'água. Você tem que ter aqui uma portinhola de acesso, né? Aqui está dando acesso, ó, e ela está num segundo nível, essa laje, um pouco mais alto. Talvez ter uma escadinha aqui por dentro, talvez tenha faltado a escadinha aqui de dentro, né? Mas eu acho que assim fica muito fácil da pessoa acessar. Ela está em cima dessa laje e depois ela consegue aqui, ó. Só tem uma laje justamente no tamanho da caixa d'água. Então, como é que a gente vai fazer isso no nosso projeto que está dessa forma? Primeiro de tudo, é você definir o local que você quer colocar essa caixa d'água. E ela vai partir de qual nível? Ela vai partir do segundo pavimento, que é justamente o nível que eu estou trabalhando com essas paredes aqui. Eu vou colocar ela justamente em cima do meu banheiro, tá certo? Então, planta baixa do segundo pavimento, vou acessar ela aqui, ó, ou pelo navegador. Eu estou vendo a parte de baixo, porque eu coloquei a faixa de nível baixo, a faixa de nível base lá para baixo, né? E agora eu vou criar as paredes aqui, contornando o meu banheiro e chegando até a parte da platibanda, tá? Uma coisa que eu já poderia fazer de início, essa aqui é a minha parede da platibanda atual. Se você for lá no 3D, você vai ver que ela está aqui, ó. Ela não vai percorrer tudo isso. Então o que eu faço? SL para pegar a faca, lembra da faca? Eu vou clicar aqui e clicar aqui fora. Todo esse pedaço aqui no rumo do meu banheiro eu já vou deletar. E pego lá a ferramenta de arquitetura, parede. Vou colocar como não conectado, vou deixar aqui como 1,5 m, depois a gente ajusta se necessário for, tá? E trago aqui, ó, por exemplo, dessa parte do banheiro, ó, aperto o espaço para vir para dentro e vou encostar até lá. Daqui eu vou trazer, eu vou fazer a outra parte aqui, ó, daqui espaço, sempre em cima da parede de baixo, né, pessoal? Faz sentido, né? Fica melhor, provavelmente vai ter uma viga ali, então ela está subindo aqui em cima da viga. E trago para cá também, ó, espaço para ela vir para dentro.
Vamos lá no 3D para ver o que aconteceu? Ó. É justamente isso, pessoal. Justamente isso mesmo, tá? Poderia selecionar todas, passo o mouse em cima de uma, aperto o Tab, ele pega toda aquela cadeia fechada. E vou colocar agora 2 metros. Eu acho que 1,5 ficou pouco, tá? Pelo próprio 3D, poderia fazer o quê? Eu queria que encavalasse uma dentro da outra aqui, mas ele tá... O Revit 2025 parece que tá mais bonitinho para isso, ó. Não tá encavalando, tá vendo? Se encavalasse, era só não permitir união do jeito que eu mostrei para vocês, tá? Agora tá pronto para a gente criar os nossos telhados. E os nossos telhados, é importante que eles respeitem também os nossos níveis. Qual que é o telhado da garagem? Então eu vou lá na planta da garagem. Aqui está, ó. A planta da garagem. Perceba que aqui a gente tem essa parede, né? Que é a parede da nossa platibanda. Eu vou lá em arquitetura, telhado, escolho o tipo de telhado que eu quero. Vou pegar telha de fibrocimento. E vou trazer aqui, ó, com a linha desse ponto para esse, daqui para cá. Eu vou contornar todo o meu perímetro. Agora, lógico, eu tenho que deixar um pedaço, deixa eu só ver a caída da garagem, é para essa para a direita, tá? Então, volto lá para a planta da garagem, eu tenho que deixar aqui 20 centímetros para minha calha. Então, eu seleciono isso aqui, puxo para o lado. Ó, daqui até lá é 20 centímetros. Se você quisesse criar uma cota aqui, você poderia. DI, daqui até a minha platibanda, que é essa linha mais daqui, ó, 20 centímetros. Seleciono essa linha, que é a que eu quero colocar a inclinação. Venho aqui em definir a inclinação e coloco a inclinação que eu quero, 10%, né? Para esse tipo de telha, 10% é o mínimo. Então, vou colocar 10% assim. Vou lá no 3D, ó. Poderia vir no 3D aqui por cima, na casinha. Olha como é que está. Confirmo no verde. Certo? E no próprio 3D eu gosto de trabalhar o telhado depois de feito. Ó. Seleciono isso aqui, dou um HH para ocultar provisório, HH para ocultar provisório também. Arquitetura, clico na setinha do telhado, venho na opção de calha, escolho a calha que eu quero. Eu gosto de usar essa aqui, ó, que ela é 20 de largura por 12,5 de altura. Vou passar o mouse aqui em cima na borda superior e solto a minha calha, que entrou dentro da laje. Agora eu preciso ajustar, não é mesmo? Mas ó, selecionando o telhado, clicando aqui na frontal, eu vou olhar de frente. Com ele selecionado MV de mover, clico aqui, trago até essa parte. Eu costumo fazer assim, pessoal, porque aqui a gente já vem com o rufo já vem por cima da platibanda e já vem cobrindo uma parte aqui do telhado também, para não ter que ter 2 rufos aqui, tá? Entenderam por quê? E aqui a minha calha já ficou elevada lá, ó, do chão. A gente pode fazer toda a estrutura de madeiramento aqui. Daria bom dessa forma, tá? Do mesmo jeito, a gente vai criando os telhados. Eu poderia criar agora o telhado da minha parte superior, mas eu vou criar separado esse telhado aqui, ó, para vocês verem que ele contorna a parte da minha caixa d'água, tá certo? Então, eu vou abrir a planta baixa do segundo pavimento, e vou começar a fazer o meu telhado. Perceba que eu estou vendo muitas linhas lá embaixo, isso aqui pode incomodar. Agora, como a gente já fez a laje e a platibanda, o que eu poderia fazer? Aqui na faixa de nível base, eu tirar aqui o térreo para nenhum. E eu falei fazer, né? Eu estou com um sotaque ainda maior de interior do Paraná. Não se preocupe, tá? Você vai entender da mesma forma. Então vamos seguindo. Vamos seguindo aqui com o nosso telhado. Arquitetura. Telhado, já está a telha de fibrocimento e eu vou contornar. Eu gosto de deixar a inclinação tudo para um lado só aqui, né? Poderia fazer diferente, poderia ter um outro tipo de análise. Olha o desvio. Desviei da parte da caixa d'água, tá? Tá esbelto aqui essa parte da caixa d'água, mas vai dar certo. Jogo para cá, deixo 20 centímetros. Com ela selecionado, definir inclinação 10%. Olha como é que fica, né? Você vai ficar bom. Você vai ficar rápido também, tá? Fique tranquilo. Seleciono isso aqui, dou um HH com esse selecionado. Já vou aqui MV de mover deste ponto até esse outro lado. Ó, mas lá saiu fora lá do outro lado, ó. Tá vendo, ó? Então vou dar um HH aqui. Seleciono esse cara aqui, MV, e vou pegar para esse ponto. Então aqui já não vai dar muito bem, vai ter que descer um pouco mais aqui o rufo, né, na parede aqui para cobrir aqui para baixo, mas não tem problema. Arquitetura, setinha do telhado, calha, já tá que eu quero lá, clico nessa linha e ela já tá bonitinha feita lá para mim. Que legal, né?
que eu poderia fazer? Poderia criar uma outra laje aqui, ó. Vou lá na laje da planta baixa do segundo pavimento. Arquitetura, piso, laje de 12. Vou dar um deslocamento de 1 metro, vocês vão entender. Coloco essa laje até aqui mais ou menos, confirmo e vou lá no 3D para vocês verem. O que você fez, cabeçudo? Eu fiz aqui a laje da minha caixa d'água. Agora eu poderia botar minha caixa d'água. Plugin Revit Models, família. Se você não tem, você pode baixar uma caixa d'água qualquer aí, tá? Vou escrever a palavra-chave água com acento. Vamos ver se vem. Ah, já vi aqui. Ó. Caixa d'água, tem vários. Aqui pegou de treliças, água, né? Vários outros tipos de caixa d'água, mas já veio aqui, ó. Vou baixar e colocar essa. Minha água tá acabando, hein? A hora que a água acaba, dá ruim, hein? Dá ruim, porque a boca fica seca. E aí, como é que vai continuar o tutorial, não é mesmo? A caixa d'água tá vindo, ela tá vindo. Ó, e eu já vou soltar ela aqui em cima da minha laje. Poderia selecionar, eu mudo, se eu quero a de 500 litros, vou colocar 500 litros. 500 litros, olhando da superior, deixa eu ajustar, ó. 500 litros vai ficar apertado aqui, hein, gente. Mas que se dane, vai ficar apertado, eu quero de 500 litros e quero assim. Aí poderia mudar aqui, ou diminuir um pouco a minha laje lá, ó. Tá beleza, né? Olha que beleza pura. Inicializando tudo, poderia ainda aqui no plugin Revit Models e eu acho que está nos meus favoritos, ó. Você pode favoritar também, tá? Você pode favoritar e quando você clica em favoritos, vai estar aqui nos seus favoritos. Eu acho que eu coloquei aquela portinha. Eu não uso tanto porque eu sei decor isso aqui. Eu sei decor cada elemento. Eu sei decor cada elemento que a gente tem dentro do plugin, né? Portinhola. Será que é portinhola, meu Deus? Ah, portinhola. Veio. Vou baixar ela. Tem outros modelos de portinhas assim, mas eu lembro que essa tinha uma palavra portinhola. Então você vai favoritando aqui pelo 3D mesmo, ó. Vou soltar nessa parede, ó. Lá está. Ela está vinculada à planta baixa do segundo pavimento. Poderia, pela planta do segundo pavimento, alinhar ela da forma que eu quero, ó. Ela vai abrir para fora, ela vai abrir para dentro. Vou apertando espaço. Acho que abrir para dentro é melhor, né? Ó, como é que fica? Melhor, né? Então é dessa forma que você vai organizando. Você poderia vir colocando suas janelas, suas portas, do jeito que eu coloquei essa portinhola. Você poderia modelar alguns elementos como componente no local. Essa aula já está passando aí, está perto de 1 hora, se eu não me engano, tá? Perto de 1 hora, talvez eu recorte alguma coisinha e diminua, mas está próximo de 1 hora, que é o propósito que eu criei. Então você já tem uma modelagem completa. Eu só vou mostrar para você como é que você pode unir tudo de uma vez, ó. Vou selecionar tudo que aqui está. Venho aqui no botão de complementos ou gerenciar. MLabs, perdão, ó. Clique em MLabs, Auto Join by Selection, aqui, ó, clique em By Selection e dou um Join. Por que eu fiz isso aqui rápido? Porque agora, essa parte final da aula, ela é mais importante do que tudo que você viu, porque eu vou te dar vários outros conteúdos para você vir avançando, tá? Ó. Mas eu quero que você veja a mágica primeiro. O que é a mágica? A mágica é ele unir tudo de uma vez. Lembra aquele monte de linha aqui que tinha de laje, de parede, que estava sobrando? Agora tá redondo, tá fino, tá lindo essa modelagem, lindo mesmo. Isso aqui é muito legal. E como é que você vai ter acesso a tudo isso? Você vai vir no YouTube. Você já está no YouTube aqui, você está vendo essa aula provavelmente, né? Mas você vai no meu canal, Thiago Castanhari Educação. Você entra aqui e você vem aqui na parte de vídeos e aqui tem 80 vídeos. Esse vídeo, por exemplo, tá aqui, ó, unir elementos com um clique. Que eu mandei há 7 meses do tempo que eu estou gravando agora. Te ensina a baixar, instalar e usar isso que eu acabei de fazer agora, de unir tudo isso aqui, tá? Tem vários outros vídeos que podem te ajudar, ó. Tem uma aula completa do Medículo aqui também. Tem vários outros vídeos que vai te ajudar dentro do Revit. E se inscreva. Ativa o sininho aqui para você ser avisado mais rapidamente e siga todos os conteúdos. Você também vai lá, Instagram t.castanhari, tá? Ó, Instagram t.castanhari. E tem muito conteúdo mesmo. 252 publicações já. Eu coloco nos stories também muita coisa que eu estou fazendo que ajuda. Vale a pena se você ainda não é inscrito, tá? E mais uma vez, cabeçudo, se você não tem o plugin Revit Models com milhares de famílias e com milhares de materiais pronto para o uso, cara, tem tudo que você imaginar, tudo, ó, a casa inteligente, tem interruptores, tem
videoporteiros, tem tomadas para casa inteligente, tem muita coisa, lâmpada para casa inteligente, tem vários outros tipos. Ar-condicionado, sei lá, quero colocar ar-condicionado aqui no projeto, tem vários tipos. Tem lá a parte de armários, aparadores, tudo para interiores, tudo que você imaginar. Tem inclusive fachadas completas, quer ver, ó? EF Fachadas Projetos Residenciais. São modelagens completas para você baixar e usar aí como referência, usar nos seus projetos, copiar uma parte ou não. Então vai te ajudar demais esses projetos aqui. Tem também os projetos inspirados. Tem muita coisa mesmo. Só peço para você clicar no link que vai estar aqui na descrição para você conhecer todo esse conteúdo, tá? A proposta era a modelagem, não tem como numa aula só ensinar você detalhar, criar planta baixa, criar planta de corte, criar planta de elevação. Não era essa a proposta. Tem outros vídeos no meu canal, tem vídeo, por exemplo, que te ensina a criar um corte do zero. Dá uma olhada nesse vídeo que vai te ajudar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem esse conteúdo que me ajuda demais, beleza? Um abraço, até o próximo!